Como melhorar os mecanismos de defesa do nosso estômago contra a elevada acidez desse órgão, ou seja, como melhorar ali a produção de muco protetor que reveste esse órgão, o próprio bicarbonato ali que pode melhorar a questão do sistema tampão, né? Ou seja, de reduzir a acidez ali daquele estômago nos momentos mais apropriados, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai falar aqui hoje. Não deixe de assistir esse vídeo até o fim. Vamos lá? Pois é, gente, no vídeo anterior vocês viram que é muito importante que a gente realmente tenha o estômago ácido, né? Se você não viu esse vídeo ainda, não deixe de ver, vou deixar o link na descrição desse vídeo também aqui no card, para você não deixar de ver, sério mesmo, muito importante. Mas, sabendo que nosso estômago ele precisa ser ácido, a gente sabe também que ele precisa ter proteção contra essa acidez. E muitas pessoas sofrem hoje com queimação, com a própria gastrite, porque esses mecanismos de proteção não estão sendo produzidos, viabilizados ali de maneira adequada, certo? Então a gente vai ver aqui hoje o que fazer para melhorar toda essa proteção do estômago contra essa acidez, tá? Para falar disso, para pensar em melhorar essa questão, a gente tem que ver também, saber o que atrapalha, né? Então, querendo ou não, a gente vai focar no que atrapalha para diminuir esse problema e assim viabilizar melhor essa proteção, tá? E sem dúvida alguma, um dos fatores que mais atrapalham a produção desse muco, do próprio bicarbonato, acaba sendo o estresse. Pois é. Tá, como controlar o estresse? A gente vai ver coisas que a gente pode fazer para melhorar esse mecanismo todo diante do estresse. E por que esse estresse acaba piorando essa proteção toda? É justamente porque quando a gente está mais estressado, acaba ativando mais um sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso simpático. Tem um parasimpático, tem um simpático, e aí esse simpático, que é o conhecido sistema nervoso da luta ou fuga, né? Quando a gente está mais estressado, ativa mais ele, que é aquela questão da própria adrenalina, aquela coisa toda que a gente fica mais eufórico, enfim. Isso tudo, essa via acaba atrapalhando a produção desses mecanismos de proteção do estômago. Então, buscar métodos de melhor controlar, de melhor modular esse estresse é um ponto-chave. Como é que a gente pode fazer isso? Com sono, por exemplo, né? Pensando no aspecto do sono, se a gente melhora essa qualidade, automaticamente a gente melhora o nosso estresse, né, do outro dia. Então a gente tem uma modulação melhor, a gente lida melhor com os estresses do dia a dia, tá? Então se a gente pratica, por exemplo, a higiene do sono, né, que são algumas práticas básicas que a gente pode incorporar ali no nosso dia a dia, que já tem função ali importante nessa melhora da qualidade do sono, já é muito positivo. Se você não sabe bem do que eu tô falando, eu já fiz um vídeo sobre higiene do sono, eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo, também no card, para se você quiser ir lá conferir, tá? Então, basicamente, melhorar o sono. Outra questão muito importante é a própria atividade física, né? Então, a gente sabe que a atividade física, o exercício físico, ele promove uma sensação de relaxamento, melhora a produção desses hormônios do bem-estar, do prazer. Então, é sempre muito bem-vindo. E a gente não poderia deixar de lado a alimentação, né? Então, se a gente não tem nutrientes de maneira adequada ali para produzir esses hormônios, por exemplo, a gente acaba tendo a deficiência desses hormônios e acaba ficando mais estressado, mais ansioso. Se a gente pensar, por exemplo, no triptofano, né? Triptofano é um nutriente importante ali para incluir no nosso dia a dia, que ele vai ajudar na produção de serotonina, vai ajudar na produção de melatonina, que vem a partir também da serotonina. Então, melatonina é a do sono. E aí acaba sendo fundamental nesse processo, né? O que é rico nesse triptofano? A gente pega a aveia, o kiwi, o cacau, sabe, aquele chocolate mais amargo, banana, muito importante também, tá? E aí a gente pode pensar também no magnésio, que é muito importante para a produção desses hormônios. Então, onde que tem magnésio? Nas oleaginosas de maneira geral, então castanhas,
as amêndoas, as nozes, tudo isso você pode estar fazendo uso no dia a dia, que pode ajudar. As sementes, eu adoro trabalhar com sementes e não é à toa, tá? Além disso, a gente não pode deixar de lado também a vitamina B6, que é muito importante nesse processo. A gente também encontra nessas oleaginosas, né? Castanhas, amêndoas, nozes. A gente encontra também no frango, no peixe. E aproveitando que eu falei em frango e peixe, né, ricos em proteína, a gente também tem que ter proteína na alimentação, que se for ver para a produção desse muco, esse muco é basicamente proteína e minerais, então a gente também tem que ter bom consumo de proteínas de qualidade, tá? Um bom arsenal de minerais, de vitaminas, ou seja, basicamente você se alimentar bem, com comida de verdade, comida variada, porque aí você vai pegando vários nutrientes e o corpo vai se encarregando de fazer o que precisa ser feito. Para isso a gente precisa consumir alimentos de qualidade. E ainda dentro desse controle do estresse, a gente tem que cuidar muito se está consumindo muito alimento estimulante, sabe, com muita cafeína. Se você anda muito estressado, muito ansioso, isso também pode estar prejudicando, né? Então, frearia mais nesse sentido também, tá? E além dessas questões do controle do estresse, tem outros fatores muito importantes também nesse mecanismo de defesa ali contra a acidez. Uma delas é uma boa digestão, né? Uma digestão melhorada. Como é que a gente pode fazer isso? Praticando, por exemplo, aquelas técnicas do Mindful Eating. Já ouviu falar? O comer consciente. Eu já falei também sobre esse tema aqui. Tá, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no card, para se você quiser ver em mais detalhes. Então é basicamente a gente comer de maneira mais presente ali, prestando atenção no que está fazendo, comendo devagar, mastigando bem os alimentos. Isso é extremamente importante para uma boa digestão. Então comece a trabalhar melhor isso. E além dessas questões, temos também alguns alimentos que podem ser mais prejudiciais. Então é bom a gente evitar para evitar essa irritação do estômago, por exemplo, e melhorar essa capacidade de regeneração ou da própria defesa do estômago. Quais são eles? Basicamente, se a gente for pensar, esses produtos muito ultraprocessados, sabe, cheios de aditivos químicos, esse excesso de aditivos, eles podem ser prejudiciais também ali para esse estômago, não é indicado. Além disso, aquelas bebidas mais estimulantes, ricas em cafeína, né? Não só pelo estresse, mas pela própria irritação direta ali. Então, café, dependendo se você tá já com uma irritação no estômago. Refrigerantes nem se fala, né? Refrigerante é altamente prejudicial para esse estômago. Então, bebidas energéticas também. Muito importante se atentar a isso. E falando em bebidas, a gente também não pode deixar de citar aqui as bebidas alcoólicas, né? Então, claro, sempre de maneira exagerada vai trazer uma série de malefícios, mas para quem já está com algum problema ali no estômago, é bom realmente evitar, porque pode acabar prejudicando e irritando ainda mais, tá? Além disso, cuidaria com aqueles alimentos muito condimentados, muito temperados, sabe? Muito apimentados, tudo isso pode ser um pouco mais prejudicial também. E o excesso de medicamentos, esses medicamentos também podem agravar um pouco mais essa proteção ali desse estômago. Quais medicamentos? Principalmente, diria aí, aqueles anti-inflamatórios, né? Então, qualquer coisinha a gente já tá buscando um anti-inflamatório e tem que ter muito cuidado com isso também. Então, esses são alguns pontos que vocês precisam se atentar, precisam prestar atenção antes de ficar recorrendo a um monte de medicamento com efeitos colaterais que trazem prejuízo, principalmente aí a longo prazo. Muita atenção, muita cautela. Se você gostou dessas informações passadas aqui, se foram úteis, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com mais pessoas que gostariam de saber dessas informações também e se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito, né? Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira e até a próxima!